Muito bem. Mudei o tema de hoje. Tive que mudar. Essas coisas acontecem, né, pastor Hélio? A gente está indo numa direção, mas sente que é necessário mudar. Então, mudei. Não fiquem bravos. Aquele tema que está no boletim, que seria o de hoje, vai ficar para uma próxima. Porque eu acho que nós pegamos uma linha ontem e queremos ficar nela um pouquinho mais. É a linha das lições que Jesus ensinou no seu ministério. Então, Deus é demais, porque na vinda de Jesus e durante o seu ministério, não só do que ele falou, mas do que ele fez, ele ensinou algumas coisas que a gente não pode deixar de experimentar. Existe um sermão na Bíblia que é conhecido como um dos mais belos sermões que Jesus pregou e também um dos maiores, que é o sermão de Mateus capítulo 5. E eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar na beleza desse sermão, mas não vamos nos demorar em todas as frases lindas que Jesus apresentou nesse sermão. Vamos apenas nos ater à sétima bem-aventurança. Está aí no seu livro, Mateus capítulo 5, versículo 9. Às vezes eu fico me perguntando, por que será que Deus colocou, por que será que Jesus apresentou esta como a sétima? Por que justamente essa bem-aventurança deveria ser a sétima? Vocês já viram que Deus gosta muito do número 7, né? Existem algumas coisas na Bíblia que salientam a importância do número 7. Muitas coisas lindas que Deus apresenta para a gente na sua palavra, apresentam o número 7, com grande força. Sétimo é o dia do Senhor, né? Esse é um dos marcos da nossa igreja. Por que será que Jesus apresentou justamente esta, como a sétima? Eu comecei a pensar nisso e comecei a entender que não foi por acaso. Aliás, Deus não faz nada por acaso, né? Deus não faz nada por acaso. Tudo de Deus é planejado. Essa aí tinha que ser a sétima mesmo. Bem-aventurados são os pacificadores, dizia Jesus, porque esses serão chamados filhos de Deus. Sete para nós é conhecido como o número da perfeição, né? Número da perfeição. 7. Será que a gente consegue ser perfeito como cristão, como filho de Deus, se a gente não conseguir praticar a sétima bem-aventurança? Porque Jesus disse que só serão reconhecidos como filhos os que conseguem praticar a sétima. Aqueles que não conseguem viver na prática a sétima bem-aventurança não são considerados filhos. Então não é à toa que essa aí é a sétima. E quando eu paro para pensar na importância da sétima bem-aventurança, eu começo a olhar para mim. E quero que você olhe para você. E veja a que distância estamos de atingirmos esse ideal de Deus. Só serão considerados filhos os que forem pacificadores. O que é um pacificador? O que é um pacificador? O que um pacificador faz? Promove a paz? Sim, mas não é só isso, né? O que mais que um pacificador faz? Tantas coisas, você começa a pensar o que um pacificador é, o que ele faz. Nós vamos pensar um pouquinho hoje em algumas coisas. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi uma vez, aliás, algumas vezes,
vindo de alguém que era, como eu, reconhecidamente, oficialmente cristão, a seguinte frase: dou um boi para não entrar numa confusão, mas dou uma boiada para não sair depois que eu estou dentro dela. Já ouviu isso? Você já ouviu? Não, estou falando ouviu de alguém que se diz cristão? Porque eu ouvi de alguém que diz que é. Dou um boi para não entrar e dou uma boiada para não sair. Veja o que isso aí tem a ver com pacificador. O que você acha? Está perto desse ideal de Deus para ser reconhecido como filho? Eu já ouvi também de algum irmão por aí a seguinte frase: Deus que me perdoe, mas eu não levo desaforo para casa. Já começou errada a frase, né? Porque não tem esse perdão aí, não tem como Deus perdoar. Porque o pacificador, o que é reconhecido como filho, ele leva desaforo para casa, sim. Isso é muito sério. Quando eu penso em mim, eu acho que é muito fácil para a gente pensar nos outros e nesse momento olhar para os outros, mas quando eu olho para mim, eu percebo quão longe eu estou disso. Se 7 é o número da perfeição, e se essa é a 7ª bem-aventurança, e só serão reconhecidos como filhos de Deus os que vivem isso, quanta distância existe? Quantos quilômetros para eu percorrer? Quantos metros para eu me tornar, para eu ser reconhecido como filho? Um pacificador é alguém que muitas vezes chega até a sofrer prejuízo, a ter prejuízo. E às vezes é prejuízo grande para continuar sendo reconhecido como filho. A gente estava morando numa cidade, algum tempo atrás, e a gente não conhecia essa cidade. E andando pela cidade, a gente estava indo conhecer uma instituição nossa. Eu e a minha esposa. E o trânsito estava meio complicado nessa cidade, nesse dia, estava uma coisa terrível. E tinha alguém que estava do nosso lado, pelo lado de cá, querendo passar e buzinando. E de repente ficou emparelhado com a gente. E alguém que estava na frente dele não saía e ele começou a ficar desesperado. E de repente não aguentou e falou alguns palavrões quilométricos com o vidro aberto. E a gente ouviu, aí assustamos com aquele palavreado estranho. E não se conteve, e o outro de lá revidou, e ele botou a mão para fora, e fez um sinalzinho obsceno. E eu disse, gente, como que esse trânsito está terrível, como que está esse mundo, está difícil. E aí chegamos na instituição que a gente estava indo conhecer, que a gente não conhecia, e a pessoa que estava apresentando a gente aquela instituição começou a levar a gente de sala em sala. E aí, apresentando para a gente, olha, aqui é a sala tal, aqui funciona o departamento tal, aqui é a sala tal, funciona o departamento tal, aqui é a sala tal. E quando nós entramos numa sala, olhamos para dentro, eu confesso para vocês que eu fiquei sem graça. Porque ele jamais imaginou que a gente estava indo para lá e que a gente ia para conhecer onde ele trabalhava. E era aquele irmão nervosinho que não se conteve e que falou poucas e boas para um outro colega de trânsito, estava lá dentro daquela sala representando a nossa igreja numa de nossas instituições.
E eu me lembro quando a pessoa nos apresentou, ele ficou sem saber o que falar, o que fazer, porque ele tinha visto a gente a poucos metros de chegar ali. E eu fiquei pensando, quão difícil é para mim ser reconhecido como filho de Deus. E como é lindo você chegar numa cidade em que você fala o nome de alguém e as pessoas falam, nesse você pode confiar. Esse sim, esse é filho de Deus. Olha, nunca deu calote em ninguém, nunca falou bobagem, é um homem pacifista, é um pacificador. Esse é filho de Deus. Que gostoso ouvir isso de alguém que é filho, que aprendeu a amar a Jesus, que é cristão, que é membro da minha igreja. Mas como é triste perceber que de muitos de nós, as pessoas não podem falar isso. Como é gostoso ouvir do Fábio, pastor Hélio, pastor Toninho, lá do hotel Delfiol. Quando eu fui me apresentar a ele, ele disse assim, eu falei, olha, eu sou amigo das pessoas aí da casa, do pessoal. Ele disse, olha, temos orgulho de sermos parceiros. Parceiros no espiritual, parceiros no social. Eu falei, puxa, que coisa linda. Que maravilha. É claro que nem todos são perfeitos. Nós cometemos erros. Mas como é bonito saber que alguém reconhece que nós somos representantes de Deus. Sermos reconhecidos como filhos. Mas essa bem-aventurança, ela vai mais longe do que isso, porque não é só Deus nos reconhecer como filhos, é as pessoas à nossa volta nos reconhecerem como filhos de Deus. Um pacificador é alguém que não guarda mágoas. É alguém que não tem desejo de vingança. É alguém que sabe perdoar. Assim é um pacificador. Quantas vezes a gente não age como pacificador, até pelo fato de que a gente limita o perdão para as pessoas que erram com a gente. E nós dizemos, até certo ponto, está perdoado, mas se repetir mais uma vez, não tem jeito. É impossível. Um pacificador é alguém que sabe perdoar, quantas vezes for necessário. Esse é filho, esse é reconhecido como filho. Por isso é a sétima. Não é por acaso que é a sétima. Deus sabia da importância desse número, e Deus sabia da dificuldade que a gente teria para viver como Deus espera que a gente viva, como pacificador. Um pacificador é alguém que não leva avante um assunto que nasceu na mente de outro, ou que ouviu alguém falar sobre outra pessoa, se ele não conhece a história, se ele não estava lá e se ele não tem as provas. Quantas vezes a gente vê e ouve na igreja atritos, dissensões que acontecem, confusões grandes até, porque alguém ouviu alguém falar de alguém, uma coisa que não viu, que não estava lá, que não tem provas, e a gente ouve isso e leva avante a conversa. Isso não é a atitude de um pacificador. O pacificador não age assim. O pacificador, ele quer que haja paz entre todos. Ele quer que não haja atritos, que não haja dissensão, que não haja confusão. Assim é um pacificador. O pacificador é alguém que ajuda a apaziguar o pecador com o próprio Deus. E aí o profeta entra, diz, suaves são os pés do que anuncia as boas novas, o evangelho da paz. A importância que tem
o trabalho de um pacificador, o que leva o evangelho para apaziguar, para reconciliar, para aproximar o ser humano que está distante de Deus, que não conhece a Deus, para viver ao lado do Senhor, para conhecer o seu amor, para se entregar, é fundamental. Quantas vezes nós não falamos mal de ninguém, nós não guardamos mágoa, nós temos paz no trânsito, mas nós não aproximamos as pessoas de Deus, pela importância que damos à pregação do Evangelho. Muitas pessoas já poderiam conhecer a Jesus e já não viver distantes dele, se a gente cumprisse com o nosso papel de pacificador, que é levar o Evangelho para que aqueles que estão longe e se sentem inimigos de Deus, se tornem próximos, se tornem amigos de Deus. O pregador do Evangelho, o missionário, o que dá estudo bíblico, o que entrega uma literatura, o que leva um folheto, esse é um pacificador e faz a obra de um pacificador. Porque o mundo é inimigo de Deus porque não o conhece. Está longe dele porque não sabe quem ele é. Mas quando a gente apresenta Jesus Cristo, o príncipe da paz, quando a gente fala e mostra o que Jesus fez na nossa vida, quando a gente se importa com isso, as pessoas que viviam longe de Deus e inimigas do Senhor, se aproximam dele e tomam um outro rumo na sua vida. Não podemos negligenciar a grande missão que Deus nos concedeu como seus filhos, de sermos pacificadores, de colocarmos o mundo em harmonia com Deus, de colocarmos o mundo em paz com Deus, além de fazer com que essas pessoas compreendam a necessidade de viver em paz umas com as outras. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só serão chamados filhos de Deus os pacificadores. Aquele que faz muita coisa para Deus, que realiza muitas proezas para Deus, que faz grandes obras para Deus, mas não é um pacificador, pode ter uma decepção muito grande no dia em que Jesus voltar. E a Bíblia diz isso, que muitos vão dizer: Senhor, mas eu fiz muita coisa em teu nome, eu fiz muitas obras, eu criei grandes projetos, eu executei coisas maravilhosas. E Deus vai dizer: amigo, não lhe conheço, não sei quem você é. Só o pacificador será reconhecido como filho. Sabe, irmãos, essa grande lição Jesus tentou ensinar para os seus discípulos e para aquela multidão que o ouvia no Sermão da Montanha. Mas quanta dificuldade tiveram os discípulos para entender isso. Pedro, por exemplo, não conseguia compreender de jeito nenhum o que Jesus queria dizer. Jamais Pedro iria deixar que Jesus resolvesse as coisas que ele achava que ele tinha que resolver do seu jeito. Vocês se lembram que Pedro sempre tomava a frente, sempre queria resolver do seu jeito. E um dia Jesus falou assim: olha, vai chegar um momento em que eu vou ter que ser preso, julgado, condenado, e vou para a cruz. Pedro falou: enquanto eu estiver do seu lado, o Senhor jamais vai passar por isso, porque eu não deixo. Essa era a cabeça de Pedro. Ele queria resolver as coisas do seu jeito. Ele não aprendeu, foi difícil para Pedro entender o que é ser um pacificador. No momento em que Jesus estava no Getsêmani para ser preso, Pedro arrancou da espada e ainda tentou resolver aquele assunto. Tentou matar aquele homem, aquele soldado, e cortou a sua orelha. E Jesus pegou a orelha daquele homem, colocou no lugar e falou: Pedro, bem-aventurados os pacificadores. Não é assim que as coisas devem ser. Eu passei 3 anos e meio ensinando isso para você.
Você viu como eu agia, mas você ainda não aprendeu. É muito fácil para a gente olhar para Pedro e julgar os discípulos, julgar Judas, que conviveu todo aquele tempo, até o momento da ceia, teve a chance de não ser ele o traidor, mas é fácil para a gente olhar daqui e dizer, mas como que pode conviver com o mestre e agir assim? Quantas vezes a gente age igual? A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. O pacificador é o único que vai ser reconhecido como filho. Eu me lembro de um irmão da minha igreja, que de repente alguém da igreja ficou magoado com ele. E ele soube, por conversas, que essa pessoa, uma senhora da igreja, ficou ofendida porque ele tinha interferido num programa que ela estava fazendo. E ele nunca tinha feito nada para impedir que o programa dela acontecesse, não tinha havido nada disso. Mas a irmã tinha certeza que ele tinha estragado o programa dela na igreja, dentro da própria igreja. Ele disse para mim, pastor, eu pensei em conversar com ela, ir lá e tirar a limpo essa história. A gente tem mania de fazer isso, né? Vamos tirar a limpo. Mas ele disse assim, mas pastor, eu achei que ia arrumar uma confusão muito maior. Aí tomei a decisão de colocar isso na mão de Deus. Disse, Senhor, eu não quero que a igreja tenha nenhum problema comigo, eu não fiz nada para prejudicar o programa dessa irmã. Por favor, Senhor, o Senhor trabalhe no coração dessa irmã para mostrar para ela que eu não fiz nada disso. Essa mulher já estava 1 mês sem falar com o irmão. Agora, aqui na minha igreja. Ele disse, pastor, não fiz nada. Ele estava me contando a bênção. Apenas disse, Senhor, resolve isso para mim. Eu não vou nem tirar limpo, não quero justificar nada. E de repente, depois de 1 mês, num sábado de manhã, a irmã se aproximou dele e o cumprimentou. Desejou feliz sábado. Já estava 1 mês sem falar. Já desviando o olhar há 1 mês. Não passava perto. Desejou feliz sábado, conversou com ele. E ele olhou para o céu e falou, obrigado, Senhor. Eu não precisei tirar nada limpo. Mas às vezes a gente é como Pedro. A gente quer tirar limpo. Quer esclarecer as coisas. A gente gosta muito dessa expressão. Vamos colocar os pingos nos is. Mas na intenção de que a outra pessoa sinta que ela errou. Que ela não podia pensar assim. Que ela não podia falar assim. Que não devia ser desse jeito. O pacificador não age assim. E a história desse irmão da minha igreja, agora onde eu sou pastor, me encantou. Ele é um líder de igreja. Ele não fez nada. Ele poderia ter ido a ela e tentado resolver do seu jeito. Ele falou, não fui, pastor. Apenas entreguei para o Senhor e falei, Senhor, não quero resolver nada disso. Está nas tuas mãos. Sabe, irmãos, quando a gente toma a decisão de ser pacificador, Deus resolve até alguns impasses complicados com pessoas que se tornaram nossos inimigos. O pacificador, conforme Jesus apresenta, é alguém que até ora pelo seu inimigo. A gente fica pensando, mas como orar pelo meu inimigo? O cara que me maltrata, que me fere, que me bate, que me ofende, que acaba comigo, que quer minha destruição, eu vou orar por ele. E tem pessoas que acham um jeito bom de orar pelo inimigo, né? Tem um jeito bom de orar. Senhor, olha só, o camarada está me maltratando, eu quero que o Senhor faça alguma coisa com ele. Assim é fácil orar pelo inimigo, né? Vai lá e dá um jeito nesse camarada que, olha, não dá para eu aguentar mais. Acaba com a raça dele. Mas não é esse tipo de oração que o Senhor espera de um pacificador, né? Senhor, eu quero viver em paz. Eu quero viver em harmonia. Há pessoas que não vão gostar da gente mesmo, né? Tem pessoas que não vão com a nossa cara. Isso aí olhou, não gostou, não tem jeito. Não tem jeito. E aí não adianta você forçar a barra, querer que a pessoa seja amigo, porque não vai ser. Mas nós estamos falando aqui de criar inimizade, de fortalecer a inimizade. Até onde a gente pode, a Bíblia fala, desde quando depender de vós, desde quando estiver em vós, tende paz com todos. O pacificador tem coragem até de orar pelo seu inimigo.
mas não para que Deus o destrua, não para que Deus tire o inimigo do caminho, mas para que ele consiga viver em harmonia com essa pessoa. Mesmo que ele não seja seu amigo íntimo, mas conseguir conviver com essa pessoa. E Deus resolve intrigas tremendas, intrigas enormes. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse tema, quando eu olho para mim e vejo quão distante eu estou de alcançar esse ideal de Deus, que é a 7ª bem-aventurança, para ser reconhecido como filho, eu chego a pensar que eu nunca vou conseguir chegar aí. Eu não sei se isso passa pela sua cabeça. Pastor, é impossível. Eu não posso. Não vou ter condição de agir assim. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Além de vir para fazer a ponte entre o homem e Deus, para reconciliar o homem com Deus, a cruz do Calvário, Jesus viveu assim, como um pacificador. Quantas vezes Jesus poderia ter usado o seu poder para acabar com seus inimigos, inclusive na cruz, mas ele não fez isso. O maior exemplo que a gente tem, nós somos seguidores do Mestre. Se somos seguidores do Mestre, devemos andar como ele andou. Sozinhos, não podemos ser assim. Mas há um grande conselho. Conselho de Paulo aos Gálatas, que nos ajuda a entender como conseguir chegar perto disso. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O problema é que a gente continua vivo, mesmo depois que aceitou a Cristo como Salvador. A gente, o eu, os desejos, as vontades pessoais, os nossos próprios interesses, nos dominam. Nós não queremos admitir jamais que alguém leve vantagem sobre a gente. Que alguém saia se gabando de que conseguiu conquistar alguma coisa que era nossa. Não, nós não podemos deixar isso. Esse sentimento humano nos machuca. Nós não crucificamos o eu na cruz. Quando o eu estiver na cruz e Jesus dentro do coração, aí existe a única chance para a gente ser como Deus espera. Carecemos de Deus. Necessitamos de sua ajuda para que Ele nos faça, nessa noite, colocar a nossa vida na cruz e dizer, como Paulo, eu não vivo mais. Eu não me preocupo mais. Porque agora o problema não é comigo, o problema é com Cristo, porque é Ele que vive em mim. Ele que está entronizado na minha vida. Então eu não consigo fazer nada sozinho mesmo, eu não sou ninguém, jamais serei um pacificador, jamais serei reconhecido como filho de Deus. Mas quando eu permito que Jesus assuma o controle da minha vida, e eu vou para a cruz, e lá na cruz ficam os meus desejos, minhas vontades, meus interesses, tudo começa a mudar na história da minha vida. Se eu quiser lutar sozinho para vencer isso, vencer minhas tendências, vencer meus defeitos de caráter, eu não vou chegar muito longe. Mas quando eu vou para a cruz e deixo que Jesus assuma, já não é mais problema meu, isso passa a ser problema de Deus. Nessa noite, querido irmão e amigo, querido jovem, Deus espera que eu e você vivamos como Ele sonhou. Que eu e você sejamos reconhecidos pelas pessoas, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Sozinhos não conseguimos nada, mas nessa noite o Senhor nos dá uma oportunidade de irmos para a cruz, de ficarmos lá. Toda vez que alguém nos ferir, que alguém nos magoar, que alguém nos ofender, nós não temos mais problema com esse assunto, porque esse problema já não é mais nosso. Esse problema passa a ser de Jesus, porque Ele está aqui dentro. É um assunto que Ele vai resolver do jeito dEle, não depende mais de nós. Carecemos de Deus para podermos conseguir chegar perto desse ideal
que é a sétima bem-aventurança. Que nessa noite nos coloquemos nas suas mãos. Que nessa noite busquemos assumir o nosso lugar de cristãos de verdade, que é na cruz. E permitamos que Jesus habite no nosso coração, no nosso interior, para sermos aquilo que Ele espera que a gente seja. De Ti careço, ó Deus. És Tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui. Agora eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Sem Deus, sem sua ajuda, nós jamais conseguiremos ser aquilo que Ele espera. Sozinhos, para vencermos nossos defeitos e nossas tendências, jamais conseguiremos chegar em lugar algum. Deixando que o eu sobreviva, que os nossos desejos prevaleçam, que as nossas vontades continuem dominando, jamais seremos reconhecidos como filhos de Deus. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu de nos colocarmos nos seus braços mais uma vez nessa noite e que Ele nos ajude a irmos para o nosso lugar
o lugar que nós precisamos estar o tempo todo, que é a cruz do Calvário, e estarmos crucificados ali, para que Jesus assuma o controle da nossa vida. E aí sim, seremos reconhecidos como pacificadores, como filhos de Deus. E naquele dia, quando Jesus voltar, estaremos entre os filhos. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar nas mãos desse Deus mais uma vez nessa noite e pedir a Ele que nos dê mais uma chance de irmos para a cruz, para que por onde quer que andarmos e o que quer que fizermos, sejamos reconhecidos como seus filhos, para que não causemos em nenhum momento, se já causamos no passado, vergonha ao nosso Pai, mas que as pessoas aprendam a amar a Deus, porque nós somos seus representantes, por causa da nossa postura. Oremos. Pai querido, obrigado porque pela tua palavra em Mateus capítulo 5, verso 9, nós encontramos a necessidade de relembrar a importância de nos colocarmos na nossa posição, na posição correta, como pessoas que conhecem a tua palavra, como pessoas que te conhecem como Salvador, que já te aceitaram como Senhor da nossa vida, como Senhor das nossas vidas. Queremos, Senhor, ser reconhecidos, não só pelo Senhor do universo, mas por todas as pessoas que entrarem em contato conosco, que estão à nossa volta, como teus filhos. Pedimos perdão, porque muitas vezes envergonhamos o nome que carregamos de cristãos, porque agimos por impulso, agimos na hora do nervosismo, da maneira errada, como nunca jamais deveríamos agir. Pedimos o teu perdão nessa noite e queremos que o Senhor nos ajude a ficarmos na cruz, porque a cruz é o nosso lugar. Ajuda-nos a nos colocarmos na cruz todos os dias, para que os nossos desejos e as nossas vontades permaneçam lá, a fim de que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, assuma o controle da nossa vida. E agora todos aqueles que zombarem da gente, que ofenderem a gente, que ferirem a gente, que prejudicarem a gente, não serão mais problema nosso, serão um problema do Senhor. É o Senhor que vai resolver do teu jeito, da tua maneira. Por favor, Senhor, nessa noite mais uma vez rogamos, pelo teu poder, que assumamos o nosso lugar na cruz e permitamos 100% que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Que assim, caminhando por onde quer que estivermos, as pessoas nos reconheçam como teus filhos, como teus representantes, e assim possamos testemunhar da importância do conhecimento desse Deus que nós temos. Pedimos que nos abençoes, nos perdoes, nos aceites novamente nos teus braços, que nos uses como teus instrumentos e que nos acompanhes agora ao sairmos para as nossas casas, com a proteção dos teus anjos, já nos preparando nessa sexta-feira para participarmos da cerimônia da Santa Ceia e do lava-pés. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém.